Dando continuidade à leitura da Bíblia, nós vamos entrar no segundo livro dos reis, continuação da história dos reinos, doença e morte de Ocosias. Depois da morte de Acabe, sacudiu a Moabe o jugo de Israel e Ocosias caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou os mensageiros, dizendo-lhes: Ide, consultai Beelzebu, deus de Orcaron, se podei convalescer dessa minha moléstia. O anjo do Senhor, porém, falou a Elias Tesbita, dizendo: Levanta-te e vai sair ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e lhes dirás: Acaso não há um Deus em Israel para vos irdes consultar Beelzebu, deus de Orcaron? Por isso, eis aqui o que diz o Senhor: Tu não levantarás da cama em que jazes, mas certissimamente morrerás. E Elias partiu. E os mensageiros voltaram para Ocosias e disse: Por que voltastes? Eles, porém, lhes responderam: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, tornai para o vosso rei que vos mandou, e lhes direis: Eis aqui o que diz o Senhor: Acaso, por que não há um Deus em Israel? Mandas a consultar Beelzebu, deus de Acaron? Por isso não te levantarás da tua cama em que jazes, mas certissimamente morrerás. E lhes disse: Que figura e que hábito é o desse homem que se encontrou convosco e vos disse essas palavras? E eles responderam: É um homem coberto de cabelos, que ainda cingido sobre os rins com uma cinta de couro. E ele disse a Elias Tesbita. E logo que enviou um capitão de 50 homens e os 50 soldados que estavam abaixo de seu mando, o qual foi ter com Elias, e estando ele assentado no cume do monte, lhe disse: Homem de Deus, o rei mandou que venhas. E respondendo, Elias disse ao capitão dos 50 soldados: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te devore a ti, e aos teus 50 homens. Desceu, pois, fogo do céu e o devorou, e aos 50 homens que estavam com ele. Enviou outra vez Ocosias, o segundo capitão de 50 soldados, e seus 50 com ele. E disse o homem, disse: Homem de Deus, o rei diz isto: apressa-te e vem. Respondendo Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te devore a ti e os teus 50 homens. Desceu, pois, o fogo do céu e devorou os seus 50 homens. Enviou outra vez o terceiro capitão de 50 homens, e 50 homens estavam com ele, o qual, tendo chegado, se pôs de joelho diante de Elias, ele suplicou, dizendo: Homem de Deus, não desprezes a minha alma, nem a alma dos meus servos que estão comigo. Eis aí desceu o fogo do céu e devorou os 2 primeiros capitães dos 50 homens e os 50 homens com ele, mas agora eu te suplico que te complacedas da minha alma. E o anjo do Senhor falou a Elias, dizendo: Desce com ele e não temas. Levantou-se, pois, o Senhor Deus, levantou-se, pois, e desceu com este capitão à busca do rei e lhe disse: Eis aqui o que diz o Senhor, porque tu enviaste mensageiros a consultar a Beelzebu, deus de Acaron, como se não houvesse um Deus em Israel que tu pudesses consultar. Por isso, tu não levantarás da cama em que jazes, mas certissimamente morrerás. Morreu, pois, Ocosias, conforme a palavra do Senhor, que pronunciou Elias em seu lugar, e reinou Jorão, seu irmão, no 2º ano de Jorão, filho de Josafate, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filho. O resto, porém, das nações de Ocosias está escrito no livro de Anais dos reis de Israel. Acontece, pois quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu por um remoinho, vinham Elias e Eliseu de Galgala. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Eliseu lhe respondeu: Viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não deixarei. E indo para Betel, saíram os filhos dos profetas que estavam em Betel a receber Eliseu e disseram: Acaso sabes tu que o Senhor te há de levar hoje a teu amo? E ele respondeu: Eu também o seu, e calai-vos. Disse, pois, Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor te mandou a Jericó. E ele respondeu: Viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não hei de deixar. E tendo chegado a Jericó, vieram os filhos dos profetas que estavam em Jericó ter com Eliseu e disseram-lhe: Acaso sabes tu que o Senhor há de tirar o teu amo? E ele lhe disse: Eu também o sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: Fica aqui, porque o Senhor mandou até o Jordão. E ele respondeu: Viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não hei de te deixar. Foram, pois, ambos juntos, 50 dos filhos dos profetas o seguiram, os quais também pararam de fronte dele de longe, e eles ambos puseram à borda do Jordão. Tomou Elias a sua capa, dobrou-a, feriu as águas, as quais dividiram para as 2 bandas, e os passaram ambos a pé enxuto. Tendo passado, disse Elias a Eliseu: Pede-me o que queres, e eu te alcance antes que seja arrebatado de ti. Elias respondeu: Dificultosa coisa pediste, todavia, se tu me vires, quando te arrebatarem de ti, terás o que pedistes, mas se não me vires, não terás.
E continuando o seu caminho, e caminhando conversaram entre si, eis que um carro de fogo e os cavalos de fogo separaram um do outro. Elias subiu ao céu por meio do remoinho, e Eliseu via e clamava: meu pai, meu pai, meu pai, carro de Israel, seu condutor. E não o viu mais. Tomou seus vestidos e rasgou em duas partes. Levantou o chão da capa que Elias tinha deixado cair. Voltando para a borda do Jordão e pegando na capa que Elias lhe tinha deixado cair, feriu as águas e elas não se dividiram. Disse: onde está ainda agora Deus de Elias? E feriu as águas, e elas se dividiram de uma e de outra parte. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam em Jericó de fronte, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E com profundo respeito disseram-lhe: sabe que entre os teus servos há 50 homens fortes que podem ir buscar o teu amo, porque talvez que o espírito do Senhor o levasse e atirasse com ele para algum monte ou para algum vale. Eliseu respondeu: não mandeis. E constrangeram até que ele concedeu e disse: mandai. Mandaram eles, pois 50 homens, tendo buscados 3 dias, não o acharam, e voltaram para Eliseu. E ele estava em Jericó, e lhe disse: não vos disse eu, não mandeis? Disseram também a Eliseu os habitantes dessa cidade: a habitação dessa cidade é muito cômoda, como tu mesmo, Senhor, vês, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. E ele respondeu: trazei-me um vaso novo, deitai-lhe com sal, como lhe tivessem trazido. Saiu ele à fonte das águas e deitou o sal nela, dizendo: eis aqui o que diz o Senhor: eu sarei essas águas, e elas não causarão mais nem morte, nem esterilidade. Tornaram-se, pois, sadias as águas até o dia de hoje, conforme a palavra que disse Eliseu. E dali veio para Betel, indo pelo caminho, uns meninos pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Eliseu, virando-se para ele, os viu e amaldiçoou em nome do Senhor, e saíram 2 ursos do bosque e despedaçaram deles 42 meninos. Retirou, pois, dali para o Monte Carmelo, e lá voltou para Samaria. Jorão, porém, filho de Acabe, reinou sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ele obrou mal diante do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que o seu pai tinha feito. Preservou toda a vida, sempre nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. Ora, mesa do rei Moabe sustentava muitos gados e pagava ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com os seus velos. Porém, depois da morte de Acabe, quebrou o ajuste que tinha feito com o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão saiu naquele dia de Samaria e fez a revista toda em Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se sublevou contra mim, e vem tu comigo a pelejar contra ele. Josafá respondeu: eu irei, o que é meu é teu, o meu povo é teu povo, e os meus cavalos são teus cavalos. E disse: por que caminho iremos? E Jorão respondeu: pelo deserto da Idumeia. Marcharam, pois o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, onde não havia ninguém, nem água para o exército, nem para as bestas que o seguiam. E disse o rei de Israel: ai, 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 o Senhor ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. E disse Josafá: aqui não há nenhum profeta do Senhor para implorarmos por ele, o Senhor? E um dos servos dos reis de Israel lhe respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que dava água às mãos de Elias. E disse Josafá: a palavra do Senhor está nele. E foram ter ele com o rei de Israel, e Josafá, o rei de Judá, e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e tua mãe. E o rei de Israel lhe disse: porque juntou o Senhor estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Eliseu lhe respondeu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Se não fosse por respeitar a pessoa de Josafá, rei de Judá, eu sem dúvida não entenderia nem poria a ti os olhos. Mas agora mandai-me para cá uma harpista. E quando este cantava ao som da harpa, foi a mão do Senhor sobre Eliseu e disse: eis aqui o que diz o Senhor: fazei várias poças pela madre dessa torrente, porque eis aqui o que diz o Senhor: vós não vereis o vento nem a chuva, mas essa madre se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e as vossas bestas. E isso é pouco na presença do Senhor. Ainda mais ele entregará também Moabe nas vossas mãos. E vós destruirei todas as cidades fortes e todas as praças mais importantes, e cortarei pelo pé todas as árvores frutíferas, e entupireis todas as fontes de água. Cobrirei todas as pedras, todos os campos mais férteis. Sucedeu, pois, pela manhã, quando se costuma oferecer o sacrifício, e eis que desceram águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu. Todos os moabitas, porém, sabendo que eram vindos os reis para pelejarem contra eles, ajuntaram todos os que pegavam em armas e
os esperaram nas fronteiras. Levando estes a romper pela manhã e raiando já o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte de si para as águas vermelhas como sangue, disseram: é sangue derramado pela espada. E os reis pelejaram contra si, e a parte de parte mataram. Contra é sangue derramado pela espada. Os reis pelejaram contra si, e de parte a parte se mataram. Marcha agora, ó Moabe, à presa, e vieram ao campo de Israel. Mas os israelitas, levantando-se, bateram nos moabitas, e estes fugiram à sua vista. Os vencedores vieram em seu alcance e mataram os moabitas, destruíram as cidades, encheram todos os campos, os mais férteis, de pedras que cada um lançou, e entupiram todas as fontes de água, deitaram abaixo todas as árvores frutíferas, o modo que ficaram só em pé os muros feitos de barro. E a cidade foi cercada pelos quais atiravam com funda, e uma grade ficou parte demolida. Vendo o rei Moabe que os inimigos prevaleciam, tomou consigo 700 homens contra de guerra que investissem no rei de Edom, mas eles não puderam. E pegando seu filho primogênito que havia de reinar depois dele, ofereceu o holocausto sobre o muro, e os israelitas se indignaram em extremo, e logo retiraram dele e voltaram para o seu país. Mas a sua mulher, que o era um dos profetas, gritou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que teu servo era temente ao Senhor. E agora, eis que vem o credor levar-me os meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Dize-me que tem em sua casa? E ela respondeu: eu, tua serva, não tenho em minha casa outra coisa senão um pouco de azeite para me ungir. Disse-lhe Eliseu: vai, pede emprestadas às tuas vizinhas bastante vasilhas despejadas, e entra e fecha a tua porta. E depois que estiverem dentro, tu e teus filhos o deita o azeite em todas essas vasilhas, e estando cheias, tirá-las-ás. Foi, pois, a mulher, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Os filhos lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas, disse a ela um dos seus filhos: chega-me cá ainda alguma outra vasilha. E ele lhe respondeu: não tenho. O azeite parou. Veio, pois, ela e declarou ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga o teu credor, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Aconteceu também que Eliseu um dia passava por Sunam, e havia ali uma mulher grave, a qual não teve nele para comer o pão, e como ele passava frequentemente por ali, ia pousar em sua casa para tomar a sua refeição, a qual disse a seu marido: tendo observado por nossa casa, é um homem de Deus e um santo. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, quando vier a nossa casa, se acomode ali. Aconteceu, pois, que um dia veio, se alojou no quarto e descansou nele. E dizei a Giese, seu criado: chama esta sunamita. E tendo a ele, estando de pé diante dele, disse o seu criado: Tu nos tem tratado com todo desvelo, o que queres que eu te faça? Acaso tem algum negócio que eu fale ao rei ou general dos seus exércitos? Ela respondeu: eu vivo no meio do meu povo. E disse: que quer, pois, que eu lhe faça? E Giese respondeu: é escusado perguntar-lhe, porque ela não tem filhos e o seu marido já é velho. Mandou-lhe, pois, que chamasse. E chamado que ela foi, tendo posto diante a porta, Eliseu lhe disse: neste tempo e nessa mesma hora, se Deus te conservar com vida, terás um filho no teu ventre. E ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não enganas. Te peço a tua escrava. E a mulher concebeu, pariu um filho no mesmo tempo e à mesma hora que Eliseu lhe dissera. E o menino cresceu, e tendo ido um dia buscar a seu pai, que estava com os ceifeiros, disse ao seu pai: dói-me a cabeça, dói-me a cabeça. E ele disse ao servo: toma esse menino e leva-o à sua mãe. Tendo o servo pegado nele e levado a sua mãe, ela o pôs sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Mas a mãe subiu, pôs o menino em cima da cama do homem de Deus e fechou a porta. Saindo, chamou a seu marido, dizendo: manda comigo, te peço um dos teus servos e a jumenta para que eu possa ir às pressas até o homem de Deus e voltarei. O marido lhe disse: por que vais ter com ele? Hoje não calendas nem sábado. Ela respondeu: eu irei. E fez aparelhar a jumenta e disse ao servo: guia-me, apressa-te, não me demores no caminho, e faz o que eu te ordeno. Partiu e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E o homem de Deus, tendo visto vir para ele, disse para o seu criado Giese:
Eis aí que vem aquela sunamita. Vai, pois, recebê-la e diz-lhe que vai bem a ti, ao teu marido e ao teu filho. Respondeu ela, muito bem. E tendo vindo com o homem de Deus ao monte, se deitou aos pés. E Giese se chegou para retirar. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor, como encobriu, não o manifestou. E ela lhe disse, acaso pedi-te eu algum filho, meu senhor? Não, te disse eu, não me enganes. E Eliseu disse a Giese, cinge os teus rins e toma o meu bordão na mão e parte. Se encontrares alguém a saúdes e se alguém te saudar, não lhe respondas, e porás o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te largarei. Partiu ele, pois, e a seguiu. Giese não tinha ido adiante deles e não tinha nem fala nem sentidos. Voltou a encontrar-se com ele e o noticiou, dizendo, o menino não ressuscitou. Entrou Eliseu na casa do menino que estava morto em cima da sua cama, e tendo entrado, abriu a porta sobre si e sobre o menino, cerrou a porta sobre si e sobre o menino, fez uma oração ao Senhor, subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos deles. Encurvou-se sobre ele e cobrou calor à carne do menino. Ele, descendo das suas voltas deu 2 voltas pela casa, subiu, estendeu-se sobre ele, e o menino bocejou 7 vezes e abriu os olhos. Então ele chamou Giese e disse, chama essa sunamita, a qual, sendo chamada no quarto onde ele estava, Eliseu lhe disse, toma teu filho. Chegando lá, lançou os seus pés e o adorou, prostrado em terra. Tomou o silêncio e saiu. Eliseu voltou para Galgala, e nesse país havia fome. Os filhos dos profetas habitavam com ele. Disse um dos seus criados, pega numa panela grande, faze de comer para os seus filhos os profetas. E saiu a um campo para apanhar as ervas bravas. Achou como parra silvestre, colheu dela os coloquinhos do campo e encheu a sua capa. Tendo voltado, cortou-a em pedaços dentro das panelas, da panela das papas, mas não conhecia o que era. Deram, pois, ela aos companheiros para comerem. Tendo provado no guisado, gritaram, dizendo, homem de Deus, a panela tem coisa mortífera, e não puderam comer. Mas ele lhe disse, trazei-me a farinha. E tendo-lhe trazido, lançou na panela e disse, deita a gente para que coma. E não houve mais amargor algum na panela. Veio também um homem de Baal-Salisa e que trazia o homem de Deus uns pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo no novo do seu alfajor. Eliseu lhe disse, dá ao povo para que coma. O seu criado respondeu, o que é isso para eu pôr diante a 100 pessoas? E ele disse outra vez, dá ao povo para que coma, porque eis aqui o Senhor, comerão e sobejará. Pôs-lhes diante comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem poderoso, de grande privança junto ao seu amo, porque ele salvou o Senhor da Síria. Era um homem valente e rico, mas leproso. Ora, os ladrões haviam saído da Síria e tinham levado cativa do país de Israel uma rapariga pequena que estava ao serviço da mulher de Naamã, a qual disse a sua ama, provera a Deus, meu senhor, e tivera ido buscar o profeta que está em Samaria, e sem dúvida ele o tivera curado da lepra que lhe padece. Sobre isso, foi Naamã ter com seu amo e declarou-lhe, dizendo, uma rapariga do país de Israel disse isso e isso. E o rei da Síria respondeu, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Partindo, pois, de Naamã, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 escudos de ouro, 10 vestidos para mudar, levou o rei de Israel para a carta concebida nesses termos. Quando tu tiveres recebido essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para o curares da sua lepra. E tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou seus vestidos e disse, acaso sou eu Deus para poder tirar-lhe da vida, como assim este me enviou um homem para eu curar da sua lepra? Adverti e vede que anda buscando ocasião de romper comigo. O que tendo ouvido Eliseu, o homem de Deus, a saber, o rei de Israel, rasgaram os seus vestidos. Mandou-lhe dizer, por que rasgaste os seus vestidos? Venha ter comigo e saiba que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e carroças e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe enviou mensageiros, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás comigo. Naamã, agastado, se retirava, dizendo, eu cuidava que ele sairia buscar-me, e que, posto em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que me tocaria com a mão o lugar da lepra, e que se me curaria.
Acaso Abana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel para eu me lavar nelas e ficar limpo? Como ele, pois voltasse e se retirasse enfatado, chegaram-se a ele os seus servos e lhes disseram: Pai, ainda quando o profeta te houvesse ordenado uma coisa muito difícil, deverás tu sem dúvida fazê-la. Quanto mais agora ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Foi ele lavou-se 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou bem como a carne de um menino muito tenro e ficou limpo. Voltando para o homem de Deus com toda a sua comitiva, veio, se apresentou diante dele e disse: Eu sei certamente que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Rogo-te, pois que receba do teu servo alguma oferta. Mas ele respondeu: Viva o Senhor, em cuja presença estou, que eu não o receberei. E por mais que instasse absolutamente, não o concedeu. Disse Naamã: Seja tu como queres, mas eu peço-te que me permita levar 2 machos carregados de terra desse país, porque o teu servo não sacrificará mais holocaustos ou vítimas aos deuses estrangeiros, senão ao Deus de Israel. Esta só coisa, porém, há pela qual rogues ao Senhor pelo teu servo. E quando o meu amo entrar no templo de Ramon para adorar, segurando ele no meu braço, se eu adorar no templo de Ramon, adorando ele no mesmo lugar, que o Senhor perdoe a mim, o teu servo, por essa servo por esta causa. Eliseu lhe respondeu: Vai-te em paz. E retirou-se, pois ele no melhor tempo do ano. Giese, criado do homem de Deus, disse: Meu amo, perdoou a este Naamã sírio, não querendo receber nada do que lhe trouxera. Viva ao Senhor que eu correrei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Giese foi em seu alcance de Naamã, o qual, vendo-o vir correndo para ele, saltou do coche para recebê-lo e disse: Está tudo bom? Ele respondeu: Muito bom. Meu amo me enviou a dizer-te: Esta hora chegaram de Monte Efraim 2 moços dos filhos dos profetas, e dar-lhes 1 talento de prata e 2 vestidos para mudarem. Disse a Naamã: Melhor é que aceites 2 talentos. E obrigou a isso, e atou os 2 talentos de prata e 2 vestidos em 2 sacos, e carregou com eles 2 dos seus servos que levavam diante de Giese. E a sua chegada já à tarde, o tomou ele nas suas mãos, tomou eles das suas mãos e os guardou em sua casa, despediu os homens e eles se foram. Tendo ele, pois, entrado, pôs-se diante do seu amo. Eliseu lhe disse: De onde vem, Giese? E ele respondeu: Teu servo não foi a parte alguma. Mas Eliseu replicou: Pois não tinha presente o meu espírito quando aquele homem desceu no coxo ao teu encontro? Tu agora, pois, recebeste prata e recebeste vestidos para comprares olivais, vinhas e ovelhas, bois e servos e servas. Mas também lepra de Naamã se pegará em ti e toda a tua geração para sempre. Giese saiu da sua presença leproso com a neve. Disseram, porém, os filhos dos profetas a Eliseu: Vê que o lugar em que moramos contigo é estreito para nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós corte madeiras do bosque, para edificarmos aí um lugar para nós habitarmos. E ele respondeu: E de 3, e um deles disse: Pois vem tu também com os teus servos. Ele respondeu: Tá, eu irei. Não foi tá, não, eu irei. E foi com eles. Chegados eles ao Jordão cortavam madeiras. Aconteceu, porém, que um cortando uma árvore caiu na água o ferro do machado. E ele gritou: Ai, meu senhor, que este mesmo tinha pedido emprestado. E o homem disse: Onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar, cortou, pois Eliseu um pau e o lançou no mesmo lugar. E o ferro saiu acima nadando. E dissera: Tira-o. Estendeu ele a mão e o tirou. Esse Eliseu era foda, hein? Ora, o rei da Síria pelejava contra Israel e teve conselho com seus oficiais: Armemos emboscadas em tal lugar. Pois mandou o homem de Deus dizer a tradução desse negócio aqui é muito interessante. Vou voltar aqui. O rei da Síria pelejava contra Israel e teve conselho com seus oficiais, dizendo: Armemos emboscadas em tal lugar. Mandou, pois, os homens de Deus dizer ao rei de Israel: Acautela-te, pois não passes por acolá, porque os sírios estão ali de emboscada. Mandou, pois, o rei de Israel ao lugar o homem de Deus e dissera: Tomou-o de antemão e assim se guardou mais de umas 2 vezes. Turbou-se com este acidente do coração do rei da Síria. Convocados os teus servos, disse: Por que não cobris vós? Quem é o que faz traição junto ao rei de Israel? E um dos servos respondeu: Não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. Descobre ao rei de Israel tudo o que dizes o teu gabinete. E ele lhe disse: Ide e vede onde ele está, para eu mandar prender.
e o avisaram, dizendo: Eliseu está em Dotã. Mandou logo a cavalaria e coches para suas melhores tropas, e tendo eles chegado de noite, cercaram a cidade. Porém, levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus, saindo fora, viu o exército em torno da cidade, as cavalarias e os coches, e o avisou disso, dizendo: Ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: Não temas. Muitos mais estão conosco do que com eles. Fazendo oração, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes para que eu veja. E abriu o Senhor os olhos do criado e viu. Eis que se viu um monte cheio de cavalos e de carroças e de fogo ao redor de Eliseu. Os inimigos, porém, descerão a ele. Eliseu fez a sua oração ao Senhor, dizendo: Fere, te peço de cegueira a esta gente. E o Senhor feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, eu vos mostrarei o homem que vós buscais. Ele, pois, vos levou a Samaria. E tendo eles entrado em Samaria, disse: Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel, tendo visto, disse a Eliseu: Matá-los-ei, meu pai. Mas ele respondeu: Não o matarás, porque tu não o cativaste com a sua espada, nem com teu arco para nos matar, mas mandar-lhe pôr diante pão e água para que comam e bebam e tornem para o seu amo. E apresentou-lhes uma grande quantidade de alimentos, e comeram e beberam, e os despediu, e eles voltaram para o seu homem. Não tornaram mais ladrões da Síria às terras de Israel. E o rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Matá-los-ei, meu pai? E ele respondeu: Não o matarás, porque tu não cativaste com a tua espada nem com o teu arco para o matares. Mandá-los, pois, por diante pão e água para que comam e bebam e tomem para o seu amo. Apresentou-lhes uma grande quantidade de alimentos, comeram, beberam e os despediu, e eles voltaram para o seu amo e não tornaram mais os ladrões da Síria às terras de Israel. Aconteceu depois que Ben-Hadad, o rei da Síria, se juntou todas as tropas e veio visitar Samaria. Houve uma grande fome em Samaria e continuou o assédio até o extremo de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 moedas de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher dizendo: Salva-me, rei senhor. O qual ele disse: O Senhor não te salva? Como eu posso salvar-te? Da eira ou do lagar? E o rei disse: O que é que tu queres? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dá-me o filho para comermos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse: Dá-lhe o teu filho para comermos, e ela escondeu o teu filho. O rei, tendo isso ouvido, rasgou os vestidos e ia passando pelo muro. E todo o povo viu o cilício que ele trazia vestido à raiz da carne. E o rei disse: Deus me trate com todo o seu rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu, porém, estava sentado em sua casa, e estavam assentados eles com os velhos. Mandou, pois, um rei um homem. E antes que esse mensageiro chegasse, disse para os velhos: Não sabeis vós que este filho do homicida mandou-me que se me cortasse a cabeça? Tende, pois, cuidados, quando o mensageiro chegar e fechar a porta, não deixeis entrar, porque eis aí sinto eu o estrondo dos pés do seu amo, que vem após ele. Quando Eliseu estava falando com ele, eis que apareceu o mensageiro que vinha para ele, e disse: Vede que tão extrema desgraça nos vem do Senhor, que mais esperarei do Senhor? Fuga dos sírios após a predição de Eliseu. Eliseu lhe respondeu: Ouvi a palavra do Senhor, eis aqui o que diz o Senhor. Amanhã, esta hora, dar-se um morde de farinha por um estáter, e darão morde de cevada por um estáter na porta de Samaria. Respondendo um dos grandes, cujo braço estava o rei encostado ao homem de Deus, ele disse: Ainda quando o Senhor faça chover víveres do céu, poderá acaso ser o que tu dizes? E ele lhe disse: Tu o verás com teus olhos e não o comerás daí. Estavam, pois, 4 homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram entre si: Para que estamos nós aqui? Até morrermos? Se quisermos entrar na cidade, morrermos de fome. Se ficarmos aqui, morreremos também. Vamos, pois, o Senhor, e passemo-no para os campos dos Sírios. Se eles nos compadecerem de nós, viveremos. Se nos quiserem matar, sem dúvida morreremos. Partiram, pois, à tarde para darem consigo nos campos dos Sírios.
Tendo chegado à entrada dos campos, não acharam ali ninguém, porque o Senhor tinha feito ouvir nos campos um estrondo de carroça, de cavalos e de um exército muito numeroso. E os sírios disseram entre si, sem dúvida, que o rei de Israel fez assolar contra nós os reis dos heteus, egípcios, e ei-lo aí vem sobre nós. Abalaram-se e fugiram de noite, deixando os campos e as suas tendas, os seus cavalos, jumentos, cuidando somente de salvar as suas vidas. Tendo, pois, chegado aqueles leprosos à entrada do campo, entraram numa barraca, comeram, beberam, levaram dali prata, ouros, vestidos, retiraram-se e esconderam-se. Tornaram outra vez a outra barraca e tiraram da mesma sorte e o esconderam. E disseram um para o outro: não fazemos bem, porque este é um dia de boa nova. Se nós nos calarmos e não quisermos avisar até de manhã, seremos arguidos de um crime. Vamos e avisemos a corte do rei. E tendo chegado à porta da cidade, contaram-lhe, dizendo: nós fomos aos campos dos sírios e não achamos lá homem algum, mas somente cavalos e jumentos presos e as suas tendas armadas. Foram, pois, os guardas da porta e deram um aviso lá dentro, aos de dentro do palácio do rei. Ele se levantou de noite e disse aos seus oficiais: vedem que deram os sírios contra nós. Como sabem que a fome nos aperta, por isso saíram de lá seu arraial, estão escondidos nos campos, dizendo: logo que saírem da cidade, nós apanharemos vivos, e então poderemos entrar na cidade. Mas um dos seus servos do rei respondeu: tomemos os 5 cavalos que ficaram na cidade, porque só estes restaram de grande número. E havia em Israel, porque os outros foram consumidos, e mandando estes, poderemos descobrir o que vai. Tomaram, pois, 2 cavalos, e o rei mandou dos campos sírios, dizendo: ide e vede. Eles foram em seu seguimento até o Jordão, e acharam que todo o caminho que estava cheio de vestidos, de armas, que os sírios tinham arrojado com a sua turbação. Voltando, os mensageiros deram contra o rei. Tendo saído o povo, esbolhou o campo dos sírios, e um modo de pura farinha foi vendido por um estáter e 2 módios de cevada por um estáter, conforme a palavra do Senhor. E o rei pôs à porta aquele oficial no braço do qual se segurava, o qual atropelou do concurso que estava na porta e morreu, conforme lhe tinha dito o homem de Deus quando o rei veio buscar. Assim, cumprindo a palavra do homem que Deus tinha predito ao rei, quando o rei lhe disse: amanhã, essa mesma hora, darão a porta de Samaria por um estáter, 2 módios de cevada e um módio de pura farinha por um estáter. Quando aquele oficial tinha respondido ao homem de Deus e tinha dito: ainda quando o Senhor faça chover víveres do céu, por acaso poderá acaso ser o que tu dizes? Ele disse: tu o verás com os teus olhos e não comerás daí. Como Eliseu lhe tinha predito, assim lhe sucedeu o povo quando atropelou na porta e morreu.